Pensa numa viagem perrengada. Foi a viagem que eu fiz para o Peru no final do ano passado, de 2025. Pessoal, eu quero contar para vocês nesse vídeo os meus erros para que vocês não repitam isso quando vocês forem viajar, para que a experiência de vocês seja melhor do que a minha, né? Oi, eu sou a Paula e seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. E hoje eu quero contar para vocês tudo que eu fiz de errado, tudo que eu faria diferente, para que vocês tenham uma experiência bem melhor do que a que eu tive ali no Peru. Bom, antes de tudo, eu quero falar para vocês o seguinte: o Peru foi um país que eu desejei muito ir. Eu acho que desde 2000 e acho que talvez 19, que eu tenho muito interesse em ir no Peru. No início eu tinha muita dificuldade de encontrar pessoas para irem comigo. As pessoas sempre quando eu falava, eu tenho muita vontade de ir pro Peru, as pessoas meio que torciam o nariz, assim. Ah, não, lá é só Machu Picchu, lá é só isso, lá não. E, enfim, eu sempre tive esse desejo, até que eu encontrei minha prima, que também tinha muita vontade de conhecer o país. E por que eu tinha tanta vontade? Porque eu sempre acreditei, e isso foi uma coisa que eu constatei lá, que o Peru, na verdade Machu Picchu, ali no Peru, não é a mesma coisa que era antigamente e muito provavelmente daqui a muitos anos vai estar extremamente deteriorizado, sabe? Deteriorado. Ou deteriorizado. Deteriorado, eu acho. Enfim, vai estar estragado, né? Tudo. A gente não vai conseguir ver mais como a gente vê hoje em dia. Então, esse é um dos motivos que eu quis ir o mais rápido possível para o Peru. Né? Esse é um dos motivos que eu prefiro esse tipo de viagem, né, do que outras viagens. Eu gosto de uma viagem exótica, uma viagem de aventura. Né? Eu acho bem interessante a gente conviver com culturas bem diferentes da nossa. Então, no caso do Peru, foi isso que aconteceu. Eu tinha muito esse desejo de ir. Eu acho que eu criei tanta expectativa para ir para o Peru que muita coisa deu errada. E olha que eu vi muito vídeo, eu pesquisei muito, li muito blog a respeito do Peru. Muitas dicas eu segui e acertei, muitas dicas eu segui e não deu muito certo. E é por isso que eu quero falar para vocês, né, nesse vídeo o que eu errei. Na verdade, teve muitos erros, né? Eu peguei os 6 principais aqui, né, erros, e para você não repetir, para que você faça uma viagem muito melhor do que a que eu fiz, porque na verdade eu amei a viagem, é uma viagem que com certeza se eu não tivesse ido, né, eu faria de novo, mas com muitas ressalvas, né. E a primeira delas é uma coisa que eu errei feio, assim, foi ter colocado a montanha arco-íris depois do dia de Machu Picchu. E por quê? A montanha arco-íris, ela é um local, né, que ela vai te exigir muito fisicamente. Eu coloquei ela por último e logo depois de Machu Picchu, porque eu pensei que Machu Picchu seria muito tranquilo, que a gente ia ficar bem de boa, que ia dar pra dormir tranquilo, que, enfim. Mas não foi bem assim, né. Eu já vou chegar nesse erro também da questão de Machu Picchu. Então, a montanha colorida, ela ficou num dia em que a gente já estava bem cansado, foi o último dia de viagem, a gente já estava exausto, e eu fiz isso pensando, bom, eu vou colocar a montanha colorida por último pra gente conseguir se aclimatar, né, bem mesmo antes de fazer o passeio mais alto de todos. Na verdade, eu acho que a montanha colorida, ela foi um passeio que, de uma forma geral, me desagradou, sabe. Então, enfim, ter colocado ela por último, eu acho que foi uma coisa que eu estava esperando demais, pensando assim: "Nossa, vou colocar o melhor por último", e foi uma coisa que não superou as expectativas que eu tinha, né. E o fato de eu estar muito cansada no dia, claro que afetou, né, nessa percepção do local. Então eu realmente estava muito, muito cansada, a viagem foi muito punk, a viagem para o Peru em si é uma viagem cansativa mesmo, e ter colocado a montanha colorida por último realmente foi um erro terrível, não faça isso, tá, não faça isso. Deixa uns dias aí, coloca um dia livre antes da montanha colorida em Cusco, que vai ser muito melhor. Agora esses dias que a gente tem passeio, corre pra cá e corre pra lá e tal, eu não faria isso de novo e não aconselho você a fazer, tá. Bom, outra coisa ainda incluindo a montanha colorida, é que a gente subiu a pé. Eu não subiria a pé de novo, por 2 motivos. O primeiro motivo é o seguinte, quando eu comecei a pesquisar sobre Peru, eu comecei a ver, né, a montanha colorida, é muito um passeio muito controverso. Muita gente ama, muita gente odeia. Muita gente fala assim, nossa, é o passeio mais incrível que existe, mais louco que existe. Muita gente fala assim, pelo amor de Deus, eu não voltaria nunca, não indico que você vá. E eu resolvi ir, porque assim, é uma coisa louca demais, uma coisa diferente demais, e é isso que eu queria fazer ali. Acontece que
a gente subiu a pé, a gente demorou demais para chegar até o topo. E por quê? Porque é difícil, gente. A ida, ela não é muito íngreme. Tipo assim, meu Deus, é super íngreme e a gente vai ter que parar para descansar. Não é. Quando você olha ali o caminho, você pensa, nossa, é um caminho bem de boa para fazer. E aí você vai. Eu vi muita gente falando que era tranquilo para subir, muita gente falando que era impossível de subir. Então eu falei, não, vamos nos desafiar e a gente consegue. O problema é que a gente gasta muito tempo para chegar e chegar lá em cima é pouquíssimo tempo. É basicamente o tempo de você olhar, olha que lindo, pegar a fila, tirar uma foto na frente da montanha e descer. Então as pessoas que foram de moto foram pessoas que elas economizaram muito tempo. Elas, eu não indico você ir a cavalo, morro de dó, né, porque você fica vendo lá, eles correm, descem com aqueles cavalos. Mas ir de moto ou de quadriciclo, você sobe até a montanha rápido. Então, aquilo não exige tanto esforço, você chega lá tranquilo, você vê, né, por mais tempo o local. E assim, o caminho é lindo, mas o caminho é extremamente cansativo. E quando você tá muito esbaforido, assim, você não consegue nem curtir o caminho. Né? Realmente é um passeio de muita superação. Foi pra mim um passeio de muita superação. Porque desde o primeiro dia que eu cheguei e eu fui no Coca Canyon, que eu comecei a passar mal de altitude. Então, tipo assim, como que eu passava mal de altitude? Eu ficava meio zonzo, assim, tipo, eu tinha teto preto, sabe, assim? Mas, enfim, aí eu concentrava na respiração, respirava e tal, passava, pronto. Mas isso aconteceu ao longo ali da Montanha Colorida, quase que no final, que eu fiquei mais tonta mesmo, que eu quase fui pro chão, inclusive. Mas se eu tivesse ido de moto, seria muito melhor, por conta da quantidade de tempo que a gente passa lá em cima. Porque você chega lá em cima, é um monte de gente querendo tirar foto na frente da montanha, então você tem que pegar fila longa de vários minutos, né? E passa gente pra cá e passa gente pra lá, então assim, é um passeio que ele é realmente bem controverso, porque você tem muito esforço para você ter um resultado rápido demais, né? Então eu não teria subido. Se hoje eu pudesse voltar, não teria subido a pé, teria subido de moto, e te indico fazer o mesmo. Outra coisa que eu acho que foi um erro foi a gente ter feito bate-volta pro Titicaca. Se você acompanhou o vlog, você viu que no primeiro dia a gente chegou no Vale Sagrado, fez o passeio do Vale Sagrado, que acaba mais ou menos em torno assim de umas 6 horas. Chegou no hotel, tomou banho e já foi fazer a viagem do Titicaca. A gente pega o ônibus, 9 horas da noite, chega lá em torno de 6 horas da manhã. Aí a gente faz o passeio e volta de madrugada de novo para Cusco. Então, esse passeio do Titicaca em si foi um passeio que eu acho que merecia mais tempo para ficar em Puno. Eu gostei muito de Puno, eu achei muito legal Puno. No dia, inclusive, que a gente foi, tava tendo tipo um carnaval lá, uma passeata na rua, bem legal mesmo. Tinha muita gente de fora, né, curtindo e tal o lugar. E eu achei que eu merecia um pouco mais de tempo. O Titicaca em si é um passeio muito cansativo. Por quê? Porque você fica muito tempo navegando e você fica pouco tempo em terra firme, né, fazendo suas coisas. Então, ele é cansativo, porque é um passeio que você vê mais do mesmo. Então, eu teria feito o passeio do Titicaca talvez mais tempo, teria ficado em Puno, sei lá, 2 ou 3 dias, que eu acho que seria mais legal do que fazer o que a gente fez. Então, eu gostei do passeio, achei legal, a gente viu coisas que a gente não veria em nenhum outro lugar do mundo, como aquelas comunidades que vivem ali, né, naquelas ilhas, mas eu teria feito diferente, né. Vale a pena? Vale, mas assim, eu acho que foi um erro, eu acho que foi um erro que só serviu para cansar mais ainda a nossa viagem. Pra vocês terem noção, gente, a gente chegou tão cansado no dia seguinte, que a ideia nossa era chegar, ir pro hotel, porque a gente pensou, vamos dormir durante o caminho, né? A gente chega, vai pro hotel, toma um banho, toma café e vai pra rua de novo. A gente não conseguiu, a gente chegou, deitou um pouquinho, esse deitar um pouquinho durou a manhã inteira, sabe? O quarto erro que a gente cometeu nessa viagem, que eu não recomendo que você faça, para não te deixar irritado, como foi o nosso caso, foi ter ido muito, muito cedo para Machu Picchu e voltado muito, muito tarde. A gente foi no primeiro trem e voltou no último trem. Qual foi o meu pensamento quando eu fiz isso, né? Eu não queria ficar em Águas Calientes, e isso vai ser uma das coisas que vai pro vídeo de acertos, né? Não queria ficar em Águas Calientes. A gente queria ir conhecer Águas Calientes, que a gente já sabia que era um povoado desse tamanho, que daria pra gente conhecer num dia só, e voltar. Só que o que eu pensei? Bom, quanto mais de tempo a gente ficar, melhor. Na hora que eu peguei nosso passeio, que eu comprei nosso passeio,
eu comprei para a parte da tarde, então 2 horas da tarde, que eu pensei, olha, se qualquer coisa der ruim até lá, a gente consegue chegar ainda assim para poder fazer o passeio. Mas deu tudo certo e tal. Por que que é muito ruim e muito cedo, primeiro? Primeiro por conta do transporte de Cusco até lá, né, você tem sim os transportes de van, onde você vai até um local, e ali você espera a van encher para poder ir. Ou seja, se a van não encher, você não vai. Ou vai de privado, né, privativo. A gente foi de privativo, porque a gente ficou com medo de perder o trem. Porque a gente não dormiu em Ollantaytambo. Nas pessoas que dormem em Ollantaytambo é mais fácil. No nosso caso, não. Então, eu deveria ter pego um trem um pouco mais tarde pra gente não ficar no desespero que a gente ficou para chegar e acabar pagando mais caro pelo transporte. Então, esse foi um erro, tá? O bom foi que quando a gente chegou lá em Águas Calientes, não tinha tanta gente assim. Então, a gente conseguiu ver a cidade, andar pela cidade tranquilamente. Porque mais tarde, quando a gente voltou do passeio de Machu Picchu, por exemplo, estava entupida a cidade. A gente não conseguia fazer nada sem esbarrar com os outros. Então a gente já estava cansado também do passeio e tudo mais. Mas ter ido cedo foi bom por esse motivo, mas eu não teria ido tão cedo assim. Eu não teria ido no primeiro trem, justamente para eu ter mais tempo para conseguir chegar até a estação de transporte público, tá? Bom, e voltar tão tarde pelo seguinte, é muito difícil você conseguir antecipar a passagem. Eles, na verdade, nem antecipam, porque geralmente não tem lugar. Como o Machu Picchu agora, você não entra todo mundo a hora que quer, do jeito que quer, você tem as pessoas, né, que vão e vêm todos os dias. Muita gente fazendo como a gente, mas muita gente chegando também para poder passar a noite em Ollantaytambo, desculpa, em Águas Calientes e depois voltar. O que acontece, gente, é que, bom, a gente chegou muito cedo lá, né? A gente chegou lá, era mais ou menos umas 8 horas da manhã. Show. A gente chegou, tomou café, quem viu o vlog viu como é que foi. Andamos por tudo lá, a gente já conheceu tudo que tinha para conhecer de manhã, a gente andou pelo povoado inteiro pela manhã, né? Então acabou as coisas para conhecerem. Então a gente foi lá, almoçou, foi no Machu Picchu. Quando a gente chega no Machu Picchu, o que mais que a gente tinha para fazer? Nada, né? Então o ideal mesmo, eu acho, seria ter ido bem mais cedo embora, tá? A gente ficou lá até muito tarde, teve que ficar acordado até muito tarde, o que, no final das contas, acabou refletindo também na Montanha Colorida, tá? Bom, então, arrependo de ter feito isso. Não recomendo que você faça se você quiser passar só o dia lá, tá bom? Não ter reservado no roteiro tempo para descansar. Eu não fiz isso, gente, porque eu pensei que... Eu sabia, né, que seria muita coisa junta. Mas eu não tive tempo, assim, por exemplo, falar assim, nossa, hoje a gente vai tirar o dia para descansar total. Todo dia tinha atividade. Depois do Lago Titicaca, que era o dia, entre aspas, de descanso, mas ainda assim tinha atividade. Então foi uma viagem que no final da viagem a gente já estava morta, frouxa, podre. E todos os passeios, eu até que não, mas a Joana fez todos os passeios dormindo. Ela ia pro... a gente ia pro lugar, ela perdia todo o caminho, porque às vezes o caminho é muito mais bonito do que o lugar, né? Ela perdia todo o caminho, ela ia morta, dormindo, chegava lá, ela via, legal, tá visto, voltava pra van, dormia de novo. Então a gente não teve espaço para descansar, a gente ficou muito cansado durante a viagem. Então, assim, uma das coisas que eu teria feito, se eu tivesse feito esse roteiro de novo, é colocado vários espaços para descanso, vários espaços livres, pra gente não fazer assim, igual a gente fez, sabe? Na verdade, a gente ficou lá 7 dias, né? E 7 dias em Cusco, infelizmente, é muito pouco. Tem muita coisa para conhecer. Então eu queria colocar tudo no roteiro e tal, enfim. Não coloquei espaço para descanso e por isso a gente ficou muito, muito, muito cansadas ao longo dessa viagem. Por fim, eu já fiz até um vídeo falando sobre, que é a questão do perrengue financeiro. Tá. A gente não levou tanto dinheiro em soles. Por quê? Geralmente, quando eu viajo, o que eu faço? Todas as viagens que eu fiz foi assim, e no Peru não foi diferente. Eu já fui para vários lugares da América do Sul. Eu já fui para o Uruguai, eu já fui para a Argentina, já fui para o Chile. E nesses lugares eu não tive o perrengue que eu tive no Peru. Por quê? Eu sempre fiz dessa forma, né? Então eu levava um pouco de dinheiro em real, um pouco de dinheiro em soles e um pouco de dinheiro no meu cartão Nômade. E lá foi muito perrengue financeiro. Muito perrengue financeiro. Se eu pudesse voltar no tempo hoje, eu não teria... Porque geralmente quando a gente vai para um país,
quando a gente faz a cotação aqui no Brasil, a gente compra moeda do outro país, aqui no Brasil é muito mais caro do que comprar lá no país já de chegada, né? Então, infelizmente, foi isso que aconteceu. Acabou que os soles ficaram muito mais caros, porque em grande parte do tempo o Nômade não funcionou por muito tempo, ele não estava funcionando no caixa. E o mais engraçado é que ele tá dentro da validade, sabe? Então, assim, muita gente falou, eu vi muito vídeo, como eu falei pra vocês, muita gente falando que funcionava normalmente, tanto o Nômade como o Wise funcionava normalmente, mas eu tive problema lá e uma pessoa que a gente conheceu lá que usava o Wise falou que também estava tendo problema. Então, uma das coisas que eu teria feito de diferente é levar mais dinheiro. Se você tiver dólar, melhor ainda, porque o dólar lá é super valorizado, eles te pagam bem mais do que o que tá valendo no dia. Então, leva dinheiro, se você puder levar em dólar, leva em dólar, se não, leva em real também, mas leva dinheiro em espécie, tá? Tem muitos lugares que a gente vai que não aceitam cartão. A maioria dos lugares, o único lugar que eu não tive problema foi em Lima. Os outros lugares, tanto em Cusco como em Arequipa, a maioria dos lugares dos passeios assim não aceitam. Arequipa é uma cidade grande e muitos lugares de Arequipa em si não aceitam também cartão, ou então colocam uma porcentagem no valor, tá? Para aumentar o valor aí que você vai pagar. Então, prefira levar dinheiro. Eu, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria levado muito dinheiro em espécie. Eu sempre tenho um pé atrás em levar muito dinheiro em espécie por vários motivos, né? Assaltos, enfim, esses golpes de hotel e tal. Mas no caso do Peru, hoje eu teria feito diferente. Nos próximos países que eu for, provavelmente eu vou fazer a mesma coisa que eu sempre fiz: levar dinheiro em real, em dólar, e na moeda local, e também o cartão, né? E o cartão de crédito, se eu precisar, por alguma aventura aí que eu precisar. Mas no caso, é isso que eu vou continuar fazendo. No caso do Peru, foi um pouco diferente. E hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria levado só dinheiro em espécie, tá? Bom, gente, é isso então. Esses foram os perrengues, os erros da viagem para o Peru. Eu gostaria muito que a sua viagem fosse incrível e que você não tivesse muita expectativa alta, que nem foi o meu caso, e acabasse se decepcionando com algumas coisas. No perrengue financeiro eu conto lá no vídeo, né? Mas também teve o problema do cartão, do caixa, né? De cartão, engoliu o nosso cartão, tá? O nosso não, o da Joana. Então, o cartão que a gente estava usando para fazer saque foi engolido. O caixa eletrônico simplesmente engoliu ele, a gente teve que cancelar o cartão no meio da viagem. Enfim, é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Beijo. Até o próximo. Tchau.